Olá pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo, bem-vindo ao meu canal Católico da Floresta, onde eu trago o meu ponto de vista sobre as minhas experiências com a ayahuasca, meu ponto de vista como cristão católico que eu sou, pensando primeiramente em outros cristãos católicos que, como eu, talvez passem pelas mesmas dificuldades com que eu passei no início da minha caminhada, com muitas incertezas, muitas dúvidas, apesar de estar tendo experiências maravilhosas, luminosas, ainda assim a gente carrega uma cultura tão arraigada dentro da gente que a gente é, sente medo de estar fazendo alguma coisa errada, ofendendo a nossa religião, a Deus, alguma coisa assim, né? E então esse canal tem esse propósito de apenas compartilhar o meu ponto de vista e as minhas experiências como católico que eu sou e como usuário também da ayahuasca que eu sou. E então o tema que eu trago para conversar hoje, para expor o meu ponto de vista e também questionar, querer saber o ponto de vista de vocês, é sobre as terminologias que usam para chamar a ayahuasca. É muito comum a gente ler em determinados documentos ou em textos no jornal ou mesmo em entrevistas, as pessoas nomeando a ayahuasca como droga ou como alucinógeno. Então, de um lado, eu percebo uma comunidade acadêmica, científica, chamando a ayahuasca de droga, de alucinógeno, e de outro lado, as pessoas que fazem uso dessa medicina entristecidas por essas pessoas estarem chamando algo tão sagrado para elas e algo tão benéfico para elas de droga e de alucinógeno. E nessas comunidades a gente tem famílias inteiras fazendo uso dessa medicina. Vovozinha, vovozinho, netinho, são famílias inteiras de drogados, né? Então é um pouco triste, né? Essas pessoas verem-se nomeadas como drogados por determinada comunidade, quando na realidade não há problema algum, né? A gente sabe que a palavra droga ela possui um sentido acadêmico, científico e possui um outro sentido que é do senso comum, né? Então, algo que é emitido academicamente, de uma forma acadêmica, é compreendido de uma forma pelo senso comum. Então é aí que, na verdade, está o grande problema, né? As pessoas vão nas drogarias para comprarem drogas. O S infantil que as pessoas dão para suas crianças é uma droga. Então não há problema algum em dizer que a ayahuasca é uma droga, se for compreendido nesse sentido, né? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas, quando dizem aquilo lá é uma droga, ela está usando um sentido pejorativo para nomear a ayahuasca. Então, nesse sentido, sim, a ayahuasca não é uma droga, como o álcool, como o cigarro, né, que causam ou podem causar vício. A ayahuasca não causa vício. A ayahuasca não traz para o teu corpo nenhuma substância estranha ao teu próprio corpo. Tudo que você ingere na ayahuasca, o teu corpo já produz. Então, se a pessoa que consome a ayahuasca fizer um teste antidoping, né, esse teste antidoping não vai acusar absolutamente nada, porque tudo o que a pessoa bebeu, né, com a ayahuasca, o corpo dela produz. Então, não é uma droga no sentido pejorativo, né? Uma outra questão que as pessoas usam, um outro termo que as pessoas usam também é chamar a ayahuasca de alucinógeno, e isso também causa muito desconforto por parte dessas comunidades que fazem uso dessa medicina. Então, novamente, também não há problema algum em dizer que a ayahuasca é um alucinógeno, porque ela causa alucinação. O problema está no modo como as pessoas entendem a palavra alucinação. Se você for entender a palavra alucinação no sentido originário dessa palavra, que veio da medicina psiquiátrica, no final do século XVIII, início do século XIX, quando foram nomeados a maioria das doenças, né, que nós temos hoje, o termo alucinação não tem nada a ver com gente psicótica, com gente saindo, com gente violenta, gente surtando, não tem nada a ver com isso a palavra alucinação. A palavra alucinação, na sua origem, na área psiquiátrica, é simplesmente uma percepção
de origem interna. Isso é alucinar. Alucinar é ter uma percepção de origem interna, emancipada de todas as variáveis que podem acompanhar estímulos ambientais, iluminação, acuidade sensorial, etc. Então, isso é uma alucinação. É uma percepção que você tem sem ter relação nenhuma com as influências externas. Ela tem uma influência unicamente interna. Isso é alucinar. Uma outra explicação muito interessante que eu achei no Google diz que alucinar literalmente está relacionado a receber luzes, a ter percepções de luzes interiores, internas. E que uma pessoa que vê algo ou percebe algo, tem uma percepção que só ela está tendo e o grupo todo não está tendo, se diz que essa pessoa está alucinando. Ainda que a percepção que ela esteja tendo seja real e o grupo esteja tendo uma percepção irreal. Como só existe uma pessoa tendo uma percepção real e o grupo inteiro tendo uma percepção irreal, essa pessoa que está tendo a percepção real está alucinando. Então, são definições interessantes que não dá para ficar com a primeira definição que a gente encontra na internet, né? A gente vê que é completamente diferente de definições que são, por exemplo, no Wikipedia e em outros dicionários aí que explicam a palavra alucinação sempre vinculada a surto psicótico. Então, novamente, não há nada de errado em dizer que a ayahuasca traz alucinação. O problema está do modo como a pessoa vai entender isso. Se ela vai entender isso pelo senso comum ou se ela vai entender isso no sentido psiquiátrico da expressão, né? Como as pessoas não têm formação psiquiátrica, elas vão entender isso pelo senso comum e aí está feita a confusão na comunicação, né? Então, para evitar esse mal-estar, algumas pessoas trouxeram novas palavras para dar conta desse efeito da ayahuasca. Então, é comum a gente observar algumas palavras, algumas pessoas do meio usarem a palavra enteógeno, que, na minha opinião, né, não dá conta, porque a palavra enteógeno, ela literalmente, ela vem do grego, né, está relacionada a gerar Deus dentro de si. Dentro, teos, Deus, genos, gerar. Então, uma substância que tem a capacidade de gerar Deus dentro de si, isso não é uma definição que cabe, por exemplo, para uma pessoa que é ateia. Uma pessoa que é ateia, como que ela vai usar a palavra enteógeno, se nem em Deus ela acredita? Então, essa palavra vale para quem acredita em Deus e para quem tem alguma religião. Para essas pessoas não vale. Então, não dá conta, na minha opinião. Uma outra palavra muito comum para equilibrar aí esse entendimento errôneo que as pessoas fazem de alucinação seria a palavra miração, que no espanhol mirar e no português também, né? Mirar é olhar, ver, enxergar. Então a miração que a ayahuasca traz, a alucinação que a ayahuasca traz, que não necessariamente é uma miração, uma alucinação relacionada ao sentido da visão, às imagens visuais. As imagens podem ser olfativas, as imagens podem ser auditivas, podem ser sensoriais. Existem diversas outras imagens além das imagens visuais, né? A imagem não está necessariamente presa ao sentido da visão. Então, assim também a palavra miração não está necessariamente preso a alucinações visuais, né? Você pode ter percepções não apenas visuais, mas as minhas mirações, por exemplo, não são visuais, nem auditivas, nem olfativas, nem nada. As minhas mirações são uma iluminação da minha consciência com a qual eu tenho uma compreensão profunda de determinados aspectos da minha vida interior, da minha vida, da minha família, na sociedade em geral. Até na minha vida nas redes sociais, são iluminações que a gente recebe, que eu recebo na minha consciência, entendimento, aprendizagens, lições, tudo isso está relacionado às mirações ou às alucinações, que as pessoas não entendem dessa forma porque elas não têm a experiência da alucinação para entender isso. Então elas vão relacionar a palavra alucinação com o que elas veem na mídia, ou nos filmes, ou
noticiários e documentários que cada um vê, né? Então, esse ponto de vista que eu gostaria de trazer hoje, e a gente pode ficar por aqui. Até a próxima. Eu gostaria de saber aí a sua opinião também aqui. Pode se expressar aí nos comentários, trazer a contribuição do seu ponto de vista sobre como você entende, sente, percebe isso e se esse meu ponto de vista de alguma forma foi válido para você ou não, para a gente dar continuidade aí nos outros vídeos, tá ok? Muito obrigado.